Bom dia, meninas! Vamos estar iniciando hoje mais uma aula de ciências, né? O nosso segundo horário, dia 10 de março. E aí, para a aula de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, que a gente vem estudando sobre saúde, não é isso? E hoje a gente vai iniciar com o tema saúde coletiva e ambiente. Na página 17 do nosso livro, vocês vão abrir aí o livro na página 17, para a gente estar aí fazendo a leitura do texto e discutindo passo a passo, ok? Então vamos lá. A saúde coletiva, ela depende de vários fatores, entre eles, saneamento básico, que segundo o IBGE, vocês sabem o que é o IBGE, né? Que a gente vem falando dele desde o primeiro dia de aula. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, né? De Geografia e Estatística, perdão. E ele é responsável pelas pesquisas de indicadores da população. E aí, né, o saneamento básico é o conjunto de ações que tem em vista a modificação das situações ambientais para prevenir a difusão de transmissores de doenças e promover a saúde pública e o bem-estar da população. Então, né, a saúde coletiva ela vai depender principalmente de um saneamento básico, ok? E aí, esse saneamento básico ele vai propiciar um ambiente limpo, com condições básicas de vida, prevenindo a ocorrência de diversas doenças infecciosas. O que é o saneamento básico? É uma rede de esgoto também, né? Que vai envolver o tratamento e a distribuição de água, o tratamento de esgoto, a coleta, tudo isso é saneamento. A limpeza urbana, a coleta de lixo, a drenagem da água da chuva, todas essas ações são preventivas, certo? Que evitam o contato com a bactéria, vírus e os demais parasitas presentes nos dejetos, certo? Diminuindo a ocorrência de doenças na população. Então, uma população que tem todas essas ações preventivas, ela vai estar sendo uma cidade, né, um local menos propício a doenças infecciosas. Quando a gente não tem dessas ações do saneamento básico, então a probabilidade da gente estar tendo doenças infecciosas com frequência é muito grande. E aí, nós temos aí esgoto, fluente ou águas servidas, são os resíduos líquidos que saem de casas e indústrias pelo ralo de pia e banheiro, áreas externas, entre outras. Carregam impurezas e dejetos que precisam passar por tratamento antes de serem devolvidos à natureza. Quando são liberados sem o tratamento, esses resíduos vão contaminar o meio ambiente, né? E pode causar morte de pessoas e de vários outros seres vivos, ok? Então, vocês têm aqui, ó, uma imagem representando aí os esgotos, né? Para vocês verem como é que funciona o esgoto sem o tratamento. E aí, no texto a seguir, estão divulgados os dados de 2016 sobre a coleta e o tratamento de esgotos no Brasil. Então, nós temos aí coleta, 52,36% da população tem acesso à coleta de esgoto. Quase 100 milhões de brasileiros não têm a este serviço, né? Não tem acesso a esse serviço de tratamento de esgoto, né? Da coleta de esgoto. Mais de 3,5 milhões de brasileiros nas 100 maiores cidades do país despejam esgotos irregularmente,
mesmo tendo redes coletoras disponíveis. Então, falta muito da população se conscientizar e fazer o correto para as pessoas e o meio ambiente, porque muitos deles, mesmo tendo a coleta, ainda despejam os esgotos de forma errada. Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso a saneamento básico. 3,1% das crianças e dos adolescentes não têm sanitário em casa. Sobre o tratamento. 46% dos esgotos do país são tratados. A média das 100 maiores cidades brasileiras tem tratamento de esgotos. Foi de 50,26%. Apenas 10 delas tratam acima de 80% dos seus esgotos, certo? Agora a gente vai para a página 18 para a gente continuar aí a nossa leitura sobre as doenças infecciosas, certo? E para depois a gente estar resolvendo a nossa atividade. Então, doenças infecciosas, o que são, né? Algumas doenças são consequências do hábito de vida. Outras podem ter origem na própria constituição dos indivíduos. Mas existem aquelas chamadas doenças infecciosas, que são causadas pela presença de organismos parasitas. Essas doenças podem se espalhar rapidamente pela população e são classificadas de acordo com o tipo de ocorrência e de transmissão. Então vamos lá, nós temos 3 classificações, 3 formas que a gente pode classificar essas doenças infecciosas: pandemia, epidemia e endemia. Então são três formas que a gente pode classificar as doenças infecciosas. Quais são as características de uma pandemia? É uma doença que infecta grande número de pessoas em todo o mundo e se espalha rapidamente. É o que a gente está vivendo agora com o Covid-19, certo? É uma pandemia. Ela infecta grande número de pessoas e se espalha rapidamente. Atualmente, pela rápida mobilidade das pessoas de um continente para o outro, como em viagens aéreas, os riscos de ocorrerem pandemia de doenças graves são bastante altos, certo? Por isso, existem várias medidas de controle de aeroportos, portos e rodoviárias para tentar conter a transmissão de doenças. Por quê? Esse contato, às vezes um país está passando por uma pandemia e aí vai uma pessoa do Brasil para lá e aí se contamina quando chega no Brasil e assim vai passando de um para o outro. Então, geralmente acontece nessas viagens. E aí, quais são os exemplos que a gente pode citar? Algum tempo atrás, nós tivemos a gripe A, que era conhecida como H1N1, que também foi uma pandemia. Não chegou ao nível do que a gente está passando hoje com a Covid-19, mas também foi uma pandemia que se alastrou rapidamente, certo? Outro exemplo, a gripe avária, que é H5N1. E aí, como já citei várias vezes, a Covid também entra nessa pandemia, certo? É a pandemia mais recente que a gente está passando. O que é epidemia? Quais são as características da epidemia? São doenças transmissíveis que atingem grande número de pessoas em um mesmo período de tempo e em várias regiões. Ela pode, por exemplo, atingir vários bairros de uma cidade, epidemia municipal, ou até ocorrer em várias regiões de um país, epidemia nacional. Bora lá! Quando a gente está aqui na época de chuva, quais são as doenças que mais aparecem aí, que mais as pessoas comentam? A dengue e, consequentemente, depois a zika, a chikungunya. Lembram que a gente teve um surto de chikungunya assim e zika enorme
Pronto. E a dengue a gente sempre tem com frequência no período de chuva, porque deixa a água lá, choveu, aí deixa as comportas viradas para cima, acumula água, e aí vai ter na reprodução, e aí, consequentemente, a contaminação, né? E aí, então, dengue é um exemplo. Por quê? Como é que a gente pode entender melhor a epidemia? A epidemia, ela acontece, certo? Em um mesmo tempo e em várias regiões. Ou seja, na época de chuva, se eu não estiver enganada, aqui a gente começa a encontrar os casos iniciando agora, de março a junho. Então, de março a junho, no Crato, em toda a região do Crato, a gente tem os casos de dengue. E aí também tem nas outras regiões. Então, quando acontece naquele período, que vai atingir várias pessoas. E endemia. O que é endemia? Doença que ocorre com frequência em uma mesma região, mantendo um número médio de pessoas doentes. Normalmente, essas doenças estão relacionadas às condições ambientais. Por exemplo, o desmatamento deixa as pessoas mais próximas aos insetos transmissores de doenças. Então, quem são essas doenças? A malária, a esquistossomose, são exemplos de doenças que acontecem que a gente pode nomear de endemia. Observe as formas de contaminação por doenças infecciosas no esquema a seguir. Nós temos aí 4 formas de contaminação por doenças infecciosas. Quem são elas? Beber água contaminada é uma forma de se contaminar também. Consumir alimentos mal lavados ou mal cozidos, contaminados. Transmissão por inseto. Transmissão direta de uma pessoa para outra por meio de secreções, como as partículas de saliva. É um dos meios de transmissão da Covid, não é isso? Então, nós temos aí, ó, certo? Essa imagem representando aí todas essas formas de infecção. E aí, na página 19, a gente tem a continuação, que diz assim: o surgimento de pandemias, endemias e epidemias pode estar relacionado a diferentes fatores que se associam às formas de transmissão das doenças. Diversas doenças, como algumas verminoses, são transmitidas por meio da ingestão de água e alimentos contaminados. A contaminação está diretamente ligada à falta de tratamento de água e esgoto. Nesses casos, a ação de órgãos públicos deve ser oferecer saneamento básico à população fragilizada. Doenças como a gripe pode se tornar bastante grave, dependendo do tipo de vírus causador. Como a transmissão ocorre de uma pessoa para outra, é importante manter os locais bem arejados, utilizar lenços de papel ao espirrar, lavar bem as mãos regularmente. Mudanças climáticas ou ambientais também podem contribuir para a ocorrência de doenças. Foi o caso que eu falei lá da dengue, né? O aumento de temperatura e de chuvas pode aumentar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como o Aedes aegypti, que se prolifera em água limpa e parada, e é o agente transmissor do vírus da dengue, zika, febre amarela e chikungunya. Então, o Aedes aegypti, ele pode transmitir todas essas 4 doenças aí, certo? Então, pessoal, a gente encerra aí a nossa aula sobre os estudos das doenças, né, isso? Infecciosas, né, da saúde básica. E aí, vocês vão agora, como atividade de sala, responder as páginas 8 e 9 do caderninho fininho lá, do caderno de atividade, certo? Esse aqui, ó, fininho. Então, vocês vão estar resolvendo aí a página 8 e 9. É bem simples. Qualquer dúvida, me pergunta. Pode voltar lá no conteúdo, nessas 3 páginas que a gente fez a leitura do texto, reler, ver do que é que está se tratando, ir lá na parte do livro e tentar compreender, certo? E aí, como atividade de sala, fica a página 8 e 9. Atividade de casa, a agenda de vocês, certo?
página 27. Então, vocês vão colocar aí como agenda a página 27 do livro grosso. Então, do livro fino é a atividade de sala, que é para concluir o restante da aula. E do livro grosso, a página 27 para casa, certo? Então, meninas, por hoje é isso. Voltamos na próxima aula, dando continuidade a esses conteúdos. Tchau!